Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar da terceira parte dessa revisão do SAI que nós estamos fazendo a pedido da coordenação. Vamos falar sobre evolução de enfermagem. Já falamos sobre os processos de enfermagem, diagnóstico de enfermagem e ficou faltando eu passar para vocês como fazer uma evolução de enfermagem completa, né? É importante que a evolução de enfermagem ela registre todos os dados do exame físico e da anamnese que foram coletados, para que você tenha um perfil completo do seu paciente, seguindo sempre a linha céfalo-podal, tá certo? De antemão, já peço desculpas caso vocês escutem um barulho aí de latido dos cachorrinhos que eu tenho aqui em casa. Estamos em isolamento, né, em quarentena, devido ao novo coronavírus. Então, eles acabam ficando agitados e isso pode atrapalhar um pouco. Vamos tentar fazer aqui, explicar da melhor forma possível para vocês, tá? Aqui eu trouxe o vídeo do seu João, é um estudo de caso que vocês já estão acostumados, né? Vocês já conhecem o caso do seu João, mas é bom dar uma retomada. Então, ele traz algumas informações da entrevista e do exame físico, né? Da anamnese do exame físico. Eu coloquei aqui para vocês darem uma olhada novamente, os principais achados. E a partir desses achados, a gente vai fazer uma evolução de enfermagem completa. Por que a evolução ela tem que ser completa? Você tem que ser capaz de, lendo a sua evolução de enfermagem, saber exatamente como se encontra a situação de saúde do seu paciente de forma totalmente descrita, né? Principalmente numa evolução de enfermagem de admissão. Você precisa colocar todas as informações. Então, não existe essa história de evolução de enfermagem de 3 linhas, de 5 linhas. Isso não serve, né? Não me diz muito sobre o paciente. De qualquer forma, se eu for ler a sua evolução de enfermagem, eu não vou entender como é que está o paciente como um todo. Eu vou ter que ir lá no quarto dele olhar do mesmo jeito. Então, 2 trabalhos, tá? Por isso que as evoluções elas têm que ser muito completas, tá? Muito completas. Então, nós vamos trazer aqui um exemplo de evolução de enfermagem do seu João, baseado no estudo de caso que a gente já vem trabalhando, tá certo? Então, eu trouxe aqui um formato do seu João na posição anatômica, que é a posição que geralmente eles vão estar quando você for realizar seu exame físico, né? E a sua anamnese também, quando eles estiverem internados lá no seu serviço de saúde. E aqui a gente traz, então, uma evolução da forma como ela deveria ser. Primeira coisa, a gente nunca faz juízo de valor dentro de uma evolução, na descrição de uma evolução, tá? O que é juízo de valor? O paciente encontra-se em bom estado geral. Para você, ele está em bom estado geral. Para mim, que sou outra enfermeira, posso olhar para ele e falar assim, nossa, mas ele está em péssimo estado geral. Então, isso é juízo de valor. Você dá a sua opinião sobre o paciente dentro da evolução. E isso não pode acontecer, porque você se compromete com aquilo que você escreve. Então, nunca coloque aquilo que você acha que o paciente está. Coloque aquilo que o paciente de fato está te mostrando durante o exame físico, durante a sua entrevista com ele. Tá? Se ele referiu, ele referiu. Se não foi você que viu, se foi você que viu, você coloca que foi você que viu. Tá? Então, a gente vai começar aqui, ó. Primeira coisa para se colocar numa evolução de enfermagem é a data e a hora da evolução. É muito importante, isso é uma determinação do Corém, faz parte da composição da evolução. Então, a gente começa aqui, paciente JCS, seu João, né? 58 anos, o masculino deu entrada no serviço de saúde com queixa de palidez, fraqueza e palpitações há 3 dias. Ele que referiu isso, então tá tudo bem. E aí você coloca, o exame físico apresenta-se. Primeira coisa que a gente vai olhar no exame físico é o nível de consciência, se ele está consciente e orientado. E se ele está orientado, se ele está orientado em tempo e espaço, que são duas avaliações diferentes, tá? Uma coisa, o paciente está orientado quanto a tempo. Ele sabe que dia é hoje, ele sabe se é pelo menos de dia, ou se é de noite, se é de tarde. E outra coisa, ele está orientado em quanto espaço, né? Se ele sabe que se ele está numa unidade de saúde, que ele está no hospital, que ele está numa emergência, que ele está na casa dele, ele tem que estar orientado nesse sentido. Então, no caso do seu João, nosso estudo de caso, ele está consciente e orientado tanto em tempo quanto espaço. Aqui eu coloquei que as pupilas dele estão isocóricas e fotorreagentes. Por que eu coloquei a avaliação pupilar junto com o nível
de consciência dele. Porque a avaliação da pupila, se ela está isocórica e fotorreagente, ela serve para me mostrar exatamente como é que está a condição neurológica do paciente. Ela faz parte da avaliação neurológica do paciente. Tudo bem? Então, vamos lá. Couro cabeludo. Eu repeti couro aqui, desculpem. Então, o couro cabeludo ele está íntegro, sem presença de manchas, feridas ou sujidades, tá? Pode colocar aqui, se você encontrar feridas, você coloca que tá ferido. Se você encontrar um cabelinho sujo, um couro cabeludo sujo, você pode colocar que tá sujo, tá? Ou com presença de piolho, de seborreia, tá? Esses achados você também pode colocar. Mas no caso do nosso paciente aqui, ele estava sem alteração nenhuma no couro cabeludo. Mucosas hidratadas e hipocoradas, tá? Por que tá hipocorada? Porque aqui, ó, a gente já viu no exame físico, já tinha colocado um descoramento aqui, 2 cruzes. Eu já falei para vocês que eu não uso as cruzes, mas eu coloco a informação, não dou juízo de valor para aquilo, tá? Então, eu coloco aqui que ele está mesmo com as mucosas, embora estejam hidratadas, elas estão hipocoradas. Então, relata que se você encontrou as mucosas hipocoradas. Para quem observou lá no exame físico, tava 2 cruzes, mas se eu for olhar, deve estar 3, deve estar 4, deve estar 1. A gente não sabe, então a gente não faz o juízo, tá? O juízo de valor. Aqui, ó, então vamos continuar. Depois do couro cabeludo, eu avalio mucosas do paciente, mucosas hidratadas. Dá pra gente olhar mucosas pelo olho, né? Mucosa ocular ou mucosa oral também, tá? Nariz sem sujidades e sem desvio de septo. Muito bem, você vai examinar o nariz, vai estar tudo bem. Cavidade oral, se tem presença de manchas ou feridas, tá? Aqui eu não coloquei a avaliação auditiva dele, mas vocês podem colocar, tá? Função auditiva preservada nos bilateral, né? Bilateralmente, nos 2 aparelhos auditivos. Então, vamos lá. Cadê aqui? Mucosas hidratadas e curadas. Cavidade oral, então, são região da boca, né? Sem presença de manchas ou feridas, né? Ou machucadinho, afta, qualquer coisa que tenha na boca dele. E no assoalho bucal vocês têm que dar uma boa olhada e mantenham o uso de prótese dentária removível superior. Isso é importantíssimo você colocar na sua evolução de enfermagem, tá? Porque vai que acontece alguma coisa com essa prótese, ele acaba engolindo uma parte da prótese ou perdendo a prótese no quarto dele, em algum lugar. E aí você tem como provar que você viu essa prótese assim que ele foi admitido, que ele chegou, porque consta na sua evolução de enfermagem. Isso é importante. Então, ele faz uso de prótese dentária removível superior. Além disso, o uso da prótese ela vai impactar diretamente na questão da alimentação desse paciente, né? Facilitar ou não a nutrição dele através da dieta oral. Então, a gente tem que prestar atenção nisso também. Então, região cervical sem nódulos palpáveis. Vamos avaliar também a questão da tireoide do paciente. Tireoide sem alteração quanto ao formato e tamanho. Então, vocês vão ver que a tireoide não está edemaciada e não tem também presença de nódulos palpáveis. Tá? Isso você faz na palpação. Nessa parte de avaliação da cervical, você só tem dentro da propedêutica, então, a inspeção e a palpação dessa área, tá bom? Não tem percussão nem ausculta na avaliação cervical. Então, o paciente apresenta expansibilidade pulmonar bilateral simétrica. Você está avaliando agora a região tóraco-abdominal, né? Então, primeira região torácica, a gente faz a inspeção e verifica se ele tem uma expansibilidade pulmonar bilateral simétrica, né? Então, se os 2 lados expandem normalmente à medida que o paciente respira. Depois a gente tem a percussão, Depois a gente tem a percussão, né? E aí o som a gente encontra um som claro pulmonar na percussão e na ausculta pulmonar
os murmúrios vesiculares presentes sem ruídos adventícios. Faltou incluir aqui os murmúrios vesiculares presentes. Espera aí que eu vou arrumar aqui rapidinho, tá? A ausculta pulmonar, murmúrios vesiculares presentes sem ruídos adventícios, tá? Então, tá aqui, perfeito, a gente já incluiu. Então, murmúrios vesiculares presentes sem ruídos adventícios. O que são ruídos adventícios? Os roncos, os estertores, os sibilos, tá? Todos aqueles sons que não são comuns na ausculta pulmonar. Aqui, veja só como ficou a avaliação cardíaca dele. Então, eu vou colocar aqui. Ele apresenta bulhas arrítmicas, normofonéticas, 2 tempos com sopro. Por quê? Porque eu vi lá no exame físico, tá? Ele apresenta palpitação, que ele apresenta uma taquicardia. Uma taquicardia, ela é uma arritmia cardíaca decorrente do resultado do ECG dele, né? Que teve alteração secundária difusa na repolarização ventricular. O que isso significa? Isso significa que está acontecendo ali o início de um processo de síndrome coronariana, uma síndrome coronariana aguda. O que causa essa síndrome coronariana aguda? Muitas são as causas, desde bloqueios ventriculares até bloqueio da faixa do ramo de His, do feixe de His, né, no caso. Bloqueio do feixe de His, o que mais? Até aumento de presença de líquido dentro da cavidade cardíaca, do ventrículo cardíaco, né? Dentro do coração. Então, no caso, quando eu fui auscultar o paciente, então eu percebi que ele tinha a presença da taquicardia, tá? Então, não era um ritmo, um batimento rítmico, era um batimento arrítmico. Normofonético, tudo bem, com 2 tempos, mas com sopro. Por quê? Eu escutei lá aquele barulhinho do sopro, do líquido dentro da cavidade cardíaca. Então, é aquele barulho. Tum, 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 tum. Isso você percebe na ausculta. E temos, então, os achados dos exames também para confirmar esse nosso achado cardíaco, tá? Então, não vão seguindo sempre a mesma lógica da normalidade de colocar lá que as bulhas estão rítmicas, normofonéticas, 2 tempos sem sopro, quando na verdade o paciente está claramente mostrando sinais de arritmia e tem exames comprovando isso. Vocês se comprometem se vocês colocam isso na sua evolução, porque tudo que você escreve na sua evolução é um achado que você verificou no seu exame. E se ele está inconsistente, então tem coisa errada. Ou você está fazendo o exame errado, ou você está dizendo coisa que não existe, tá? Então, aí, em seguida, eu já coloco os sinais vitais do paciente, tá? Depois que eu terminei a avaliação pulmonar e cardíaca, eu coloco os sinais vitais do paciente. Ele apresenta seu apneico, normotérmico, né? Não tem febre. Taquicárdico, tá? Então, a arritmia tá aqui, ó, 132 batimentos por minuto. Hipertenso, com uma pressão de 160 por 98 milímetros de mercúrio, tá? Aí a gente vai para a avaliação do abdômen. Ele apresenta o abdômen plano, sem presença de manchas, cicatrizes ou feridas, com ruídos hidroaéreos presentes, tá? Então, aqui no abdômen, a primeira coisa dentro da propedêutica que a gente faz é a inspeção. Então, a gente olha o abdômen tá plano, não tem mancha, nem ferida, nem catéter saindo, nem nada. Perfeito. Depois a gente vai para a parte da ausculta. Então, a gente imediatamente vai auscultar
abdômen. A gente não pode palpar o abdômen, porque se a gente palpar, a gente ativa o peristaltismo. Então, nós vamos ter, então, um exame já falho, porque o intestino dele vai começar a funcionar porque você estimulou e não porque ele estava funcionando normalmente. Então, a gente faz a ausculta, então na ausculta os ruídos hidroaéreos estão presentes, tá? E o som da percussão é um som timpânico, região de epigastro e submaciço em região de hipogastro. Então, epigastro é a parte superior do abdômen, né? Mais para cima. E hipogastro já é mais próximo do intestino grosso do paciente. Então, é onde fica o acúmulo das fezes, tá? Só que eu encontrei um som submaciço, não tem ainda um som muito maciço, quer dizer que não tem uma formação de fezes tão densas assim, naquela região do hipogastro. Depois vocês retomam lá as divisões do abdômen direitinho, para saber qual é a posição que eu estou me referindo aqui. E por último, a gente faz a palpação. Então, aí na palpação, a gente deixa por último na avaliação, exame físico, e também descreve ela na evolução por último. Então, ele também é indolor a palpação, ele não sente dor quando eu faço a palpação, tá? Logo em seguida, a gente tem que colocar como é que está a situação de nutrição do paciente. Então, se ele aceita a dieta total ou se ele aceita a dieta parcial, tá? Total ou parcial. E depois a via que ele está fazendo o uso dessa dieta. Se é uma via oral, se é uma via nasointeral, tá? Então, a gente tem que saber se é uma via oral, se é nasointeral, como que é essa via que o paciente está se alimentando. Depois, o paciente refere eliminações de diurese presente. Então, vejam, o paciente refere, eu não vi ele tendo diurese no momento do exame. Então, ele refere eliminações de diurese presente, sem alterações quanto ao aspecto e odor característico. Então, ele fala que a urina dele está normal, que ele está urinando, não tem nenhuma alteração quanto à dor, quanto à coloração, nem ao aspecto da urina. Evacuações intestinais de aspecto líquido e com 3 episódios por dia. Isso ele referiu também, né? Então, ele refere aqui, ó. Diarreia sem cólicas, não tem dor, com 2 ou 3 evacuações por dia. Aqui, ele refere então as eliminações evacuações intestinais de aspecto líquido com 3 episódios por dia, tá bom? Membros superiores, olha só como a gente define membros superiores, como a gente abrevia membros superiores. Então, só membros superiores é MMSS, tá? São os 2 membros. Tô falando dos 2 ao mesmo tempo. Então, tem força motora preservada e nos membros inferiores eu achei a força motora diminuída. Então, nos 2 membros inferiores, posso abreviar dessa forma, eu achei a força motora diminuída. Mobilidade física preservada em membros superiores e inferiores. Então, a mobilidade física ela está preservada nos 4 membros. Se eu quiser abreviar alguma coisa para falar dos 4 membros, é assim que eu faço a abreviação: MMSS e E, tá? Uma coisa importante dizer aqui: força motora não é igual a mobilidade física. Força motora é a capacidade de força mesmo do paciente naquele membro. Mobilidade física é a capacidade do paciente de mexer aquele membro, tá bom? Então, são 2 coisas diferentes. Às vezes o paciente tem força no membro inferior, mas ele não tem mobilidade, ele não consegue andar direito por algum motivo, sei lá, algum trauma, tá? Ou vice-versa. O paciente refere dor na nuca. Então, aqui, ó, quando eu terminei de falar dos membros do paciente, pronto, eu já cheguei. Fiz a evolução céfalo-podal. Agora eu vou colocar as outras informações importantes do paciente, que é, no caso, que ele refere dor na nuca. Todas as dores que ele for referindo, você coloca aqui embaixo. O
paciente refere dor na nuca, dor no estômago, dor na virilha, dor, onde for dor, você coloca embaixo, depois que você acabou de relatar o exame físico todo cefalopodal, tá bom? Ele refere dor na nuca, insônia há aproximadamente 1 mês e pensamentos negativos sobre si mesmo e sobre as suas condições de saúde. Isso aqui são informações importantíssimas, principalmente de caráter de saúde mental, tá bom? E a insônia também é importante a gente prestar atenção nisso. Depois, a gente coloca tudo que o paciente mantém de catéter e de dispositivos encefalopodal. Se ele estivesse usando um catéter de oxigênio, por exemplo, né, para oxigenoterapia. Então, a gente vai colocar primeiro o catéter para oxigenoterapia, mantém catéter para oxigenoterapia em região nasal, depois mantém o acesso venoso periférico em membro superior esquerdo, né? E salinizado e sem sinais flogísticos. Aqui, ó, membro superior esquerdo ou direito, se você for especificar qualquer um dos membros, você pode usar essa abreviação aqui, tudo bem? Então, no caso, o seu João não tem nenhum outro catéter a não ser o catéter de acesso venoso periférico no membro superior esquerdo. Esse catéter está salinizado e sem sinais flogísticos. O que são sinais flogísticos? Sinais de inflamação. Se tivesse algum sinal de inflamação, você colocaria aqui. E com sinais flogísticos de edema, hiperemia, tá? Ou secreção, qualquer coisa assim, tá? Se ele tiver alguma ferida no corpo, ferida por pressão, você pode colocar que ele apresenta essa ferida por pressão dentro do local aqui da evolução de enfermagem que refere essa ferida por pressão, por exemplo, se fosse uma ferida por pressão aqui na região das costas. Então, quando eu estiver falando aqui do abdômen, tá? Eu posso colocar, por exemplo, aqui. Nessa parte aqui, desculpa. Nessa parte aqui eu posso incluir, ó. Região submaciça em região hipogástrica, indolora para pressão. Apresenta ferida por pressão em região de trocânter, grau 1, de aproximadamente 5 centímetros, com presença de tecido de granulação, e tecido necrosado, ou tecido desvitalizado. Aí você descreve como é essa ferida também, tá? Se fosse aqui uma ferida na perna, posso colocar aqui quando eu estiver falando dos membros inferiores? Claro. Depois que eu terminei aqui, que a mobilidade física está preservada, eu coloco apresenta ferida em membro inferior esquerdo, ferida por pressão em membro inferior esquerdo, com presença de tecido de granulação, tem sinais flogísticos, etc. e tal, tá? Pode descrever essa ferida também. No caso aqui, ele não tem ferida nenhuma. E por último, eu posso colocar que o paciente segue em observação pela enfermagem. Estão vendo essa linha aqui, ó? Aqui, quando eu fui alterar, acabou alterando. Mas terminou a frase no meio da linha, eu tenho que passar uma linha até o final para que não dê possibilidade de qualquer outra pessoa acrescentar coisas aqui que não fui eu que escrevi, tá? Por último, você assina e se sobrar espaço também você passa a linha. No caso aqui, ó, o ideal é que seja assim, ó. Deixa eu só voltar aqui. Como alterou a configuração aqui, então eu terminei de escrever, já assino, coloco o meu porém, e aí sim, se sobrar o espaço, eu passo a linha até o final, tá? Essa é a forma correta da gente colocar, tá bom? Então, é assim que a gente faz uma evolução de enfermagem completa, tá? Você vê que mesmo fazendo com vocês, ainda teve que alterar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, porque às vezes a gente esquece a informação e passa batido. Isso é bom dar uma lida uma vez, 2 vezes, tá? Para ficar claro que você não deixou passar absolutamente nenhum achado do paciente e que qualquer pessoa que ler agora a sua evolução de enfermagem, a cabeça da pessoa ela já consegue visualizar qual é a situação de saúde do seu João, tá bom?
Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, a professora está à disposição. Essas aqui são algumas referências bem específicas sobre o processo de enfermagem e evolução de enfermagem. Vocês podem consultar e ler também. Tudo bem? Muito obrigada. Tenham todos um ótimo dia e fiquem seguros contra o coronavírus.